Vamos ler, meus irmãos e ouvintes de casa, Evangelho de João, capítulo 8, verso 32 a seguir, que nos diz assim: E conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, vamos lá, uma só voz. Se pois o filho vos libertar, vamos lá novamente. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Pode sentar, glorifica Jesus, porque Ele merece todo o louvor da sua boca, toda a glorificação. Irmãos, nesta tarde eu separei estes versículos, um versículo bastante conhecido, mas eu creio muito, irmãos, na palavra reveladora e transformadora, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Em todos os tempos ela fala segundo a nossa necessidade, porque viemos hoje para ouvir as palavras do Senhor para a nossa fortaleza. O Senhor Jesus dizendo aqui, meus irmãos, eu fico imaginando aqueles murmuradores que estavam ali diante dele, o qual eles se manifestaram aqui, mas o Senhor Jesus dizendo: e conhecereis a verdade vos libertará. E muitos deles achavam dizendo: somos descendência de Abraão, então nós somos livres. Mas eles estavam somente olhando para aquilo que era físico. De repente, se livre do quê? Talvez você que está ouvindo esta palavra está dizendo: e conhecereis a verdade vos libertará. Mas libertar-se do quê? Eu não estou em um presídio, eu não estou cumprindo uma pena, eu estou livre. Eu sou livre para ir, para vir, eu sou livre para viajar, eu sou livre para andar, eu não estou preso. Mas não é desta prisão que estamos falando, meus irmãos. A Bíblia fala num tom bastante claro, o próprio Senhor Jesus direcionando logo após, quando eles começam a responder dizendo: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém, como tu dizes, sereis livres. Jesus respondeu: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O pecado, irmãos, deixa o homem doente, o pecado cega, o pecado endurece o coração. O pecado traz no coração do ser humano uma certa resistência, e esta pessoa fica totalmente impedida de ouvir a palavra do Senhor. Mas quando somos livres, nós temos nossos ouvidos bem abertos para ouvir a palavra do Senhor, a palavra que liberta. E quando falamos de liberdade, é esta liberdade que estou dizendo para vocês. Somos conscientes do pecado, sabemos que somos pecadores arrependidos, mas nós precisamos a todo momento reconhecer que somos limitados e precisamos da misericórdia do Senhor. Em João capítulo 8, versículo 36, ele fala bem claro. Olha o que nos diz o versículo 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres do quê? Do pecado. Lá em Salmos 34 e versículo 6, fala também: libertados da tribulação, ser livre desses momentos tão difíceis. Uma das coisas, irmãos, que mais me alegra, que mais faz a minha fé subir e acrescentar de uma forma que eu glorifico o Senhor, é no meio das provações, das angústias, das adversidades que nós enfrentamos, mas enfrentamos com Jesus da nossa vida. O Senhor sempre nos surpreende, nos dando aquele refrigério, aquela calma, e dizendo: você vai vencer, você vai superar essa situação. Hoje alguém não dá nada para você, estão reclamando
reclamando de você, estão até mesmo aplaudindo a sua derrota, mas eu te levantarei se você for fiel e seja liberto disto. E quando falamos da liberdade, também fala, meus irmãos, da providência de Deus. Deus proveu tudo. Não existia outro meio para aproximar a criatura do Criador, se não fosse pelo sacrifício e pelo sangue vertido do Filho único do nosso Deus, que se chama Jesus Cristo, nosso Salvador. E o que gerou isso na obediência do Filho? Poder e autoridade. Não existe, irmãos, um Deus tão poderoso quanto o nosso Jesus, porque Ele demonstrou a sua obediência. Ele demonstrou, mesmo usando este corpo físico, esta matéria, Ele deixou para nós um grande exemplo. Um exemplo na hora da tribulação. O que o Senhor Jesus fazia, meus irmãos? Ia para o monte falar com o Pai, ia para a oração. E quando fala em oração, infelizmente, há muitas pessoas que ignoram o momento da oração, momento de estar a sós com nosso Senhor, momento de comunhão, momento de intimidade, momento de estar com o Senhor e o prazer de estar com Ele. Eu não estou apresentando a vocês, irmãos, um Deus irado, um Deus revoltado, um Deus que mata, um Deus que destrói. Estou apresentando a vocês um Deus cheio de misericórdia, um Deus que tem misericórdia de nós pecadores. Mas o Senhor, Ele nos conhece, nos compreende e fala: olha, você vai vencer porque não abro mão da sua vida. E o Senhor Jesus dizendo isso: olha, o que está faltando em vocês, povo, é conhecer a verdade. Somente ela, somente a verdade vai te libertar. Somente a verdade tem o poder para libertar. Mas libertar do quê? Do pecado. E isso, quando falamos em pecado, uma palavra resumida, você pode fazer uma lista e olha, e você vai longe nesta lista pontuando o que é pecado, o que isso traz para a sua vida, quais são as consequências se você continuar no pecado: o vazio, a frustração, a angústia, o síndrome do medo, do pânico, pessoas que não têm paz nem para dormir, pessoas que aparentemente está tudo bem, olhando está tudo bem, mas lá na sua casa, nos seus momentos a sós, sente o desânimo, sente a frustração, sente a angústia, sente o medo, o pavor, porque o inimigo se aproveita disto. Ele faz o homem cair no pecado, praticar o pecado, e depois ele é o primeiro a estar sempre o acusando, dizendo: olha, para você não tem jeito, para você, olha, para você é a perdição, para você não tem condições, você não tem como dizer que o Senhor vai te ajudar, que o Senhor vai te dar uma oportunidade, para você não tem chance. Mas o Senhor está dizendo aqui: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. E um dos pontos principais que nós vemos aí para a verdade é, primeiro, eu quero conhecer a verdade, eu quero praticar a verdade, eu quero seguir o exemplo do Mestre, eu almejo, eu desejo conhecer a verdade, já que somente ela pode me libertar. Então eu quero desta porção, eu quero desse Deus, eu preciso dele, e eu me entrego a ele, eu me rendo a ele, porque só desta forma eu vou conhecer a verdade, e ela vai me libertar.
Não é somente você decorar parágrafos, versículos da Bíblia Sagrada e dizer, olha, e conhecereis a verdade vos libertará. Não somente isso. Esse que é o ponto de partida, dizendo, esse é o caminho. Me siga. Eu tenho coisas melhores para você. Não fique de cabisbaixo aí reclamando da vida. Eu sou o Senhor, o teu Salvador, diz o Senhor. Eu sou o resgatador, eu te resgatei. Para você estar sentado aí ouvindo esta palavra, ou você que está nos ouvindo em casa, eu dei a minha própria vida, diz o Senhor Jesus, por vocês. E aqui nós notamos que esse grupo, essas pessoas, responderam, conhecendo, sendo descendência de Abraão, se acostumaram e se acomodaram e se orgulhavam, dizendo, somos descendência de Abraão, nunca ficamos aprisionados por ninguém. Como dizes que conhecereis a verdade vos libertará. Aí o Senhor Jesus vem dizendo, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Foi uma lição de moral que o Senhor Jesus deu para aquele povo, e para nós também. Isso é muito importante refletir. O Senhor traz aos seus dizendo, eu sou a verdade. Por mais que você ignore, por mais que você se orgulhem dizendo que é descendência de Abraão, eu sou maior do que Abraão, eu sou antes de Abraão. Mas eu vejo aqui, irmãos, a humildade de Cristo, a humildade de Jesus. Ele nunca se dirige dizendo, eu sou, aqui nesta passagem. Ele está dizendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Claro que todo mundo estava sabendo, ele está falando é dele. E conhecer a verdade, quer dizer, o que ele está falando é verdade. O que os nossos pais falaram, nos ensinaram, não é absolutamente verdade. Agora, o que ele está falando é uma verdade. Isso é ele que está dizendo. Mas o Senhor Jesus continua ainda afirmando, dizendo bem claro, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque esse grupo, essas pessoas, o Senhor Jesus foi diretamente a eles dizendo, porque eles estavam ali não para ouvir a Jesus, mas para matar Jesus, para persegui-lo. Que ponto que chega? O Senhor Jesus vem sobre a terra com uma missão de resgatar a humanidade a se aproximar, a conhecer mais de perto o Criador. E os que se diziam religiosos estavam ali para o acusar e até mesmo para matá-lo. Isso nós vemos no versículo 37, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Vocês estão com os ouvidos tapados, vocês estão com os ouvidos que não querem ouvir esta palavra, mas não adianta. A única forma de uma pessoa ser feliz de verdade é conhecer essa verdade, porque somente ela pode libertar. Será que nós nos identificamos nos nossos dias? Eu sei que estou falando com pessoas que odeiam crente, tem ódio, raiva de crente. E está aí dizendo, que vontade de acabar com os crentes. Meu irmão, você que está pensando nisso, não tem jeito, que este povo aqui que é crente em Jesus, são lavados, remidos e protegidos pelo Salvador. E não tem jeito. Quem é de Jesus aí que pode se manifestar que você é de Jesus, de palavra aí, levanta a mão, dá glória a Deus.
bateu, não tem jeito. Quantas perseguições os nossos irmãos no passado passaram, mas quanto mais a perseguição ficava mais estreito para o povo servir a Deus, sempre Deus levantava pessoas para que pudesse falar com mais a ousadia do Senhor. E é o que precisamos hoje. Não adianta ser crente, somente ter um título de crente, mas você tem que ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Não adianta você falar para mim dizendo, olha, Jesus é verdade, eu confesso que estou de acordo com a sua palavra. Mas você tem provado ao fundo este Jesus na sua vida? Você tem feito isso na prática? Você tem certeza que Jesus faz parte da sua vida? Você tem a plena convicção que Jesus é tudo na sua vida? Você tem a plena convicção que nada vai mudar da sua vida, porque você está pegado, enraizado, edificado no Senhor Jesus Cristo? Porque as lutas virão, as tribulações chegará à igreja, talvez perseguições como nunca. Mas isso não vai abalar a nossa fé. Isso não vai abalar porque somos em Cristo, somos de Jesus. O que esse Jesus é capaz de fazer? Para você que está ouvindo pela primeira vez, eu falo com todo respeito, o que o Senhor Jesus é capaz de fazer ao seu favor? Tem alguma coisa impossível? Tem alguma coisa difícil para Jesus fazer na sua vida? Aleluia, Jesus. Há alguma coisa difícil? Deus pode fazer como fez com Daniel, capítulo 3, versículo 17. Os amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo ardente. Deus pode fazer na sua vida também o que fez com Daniel, capítulo 6, verso 14. Daniel na cova dos leões. O Senhor também pode realizar na sua vida, como fez em Lucas 4,18, que a enfermidade do seu corpo vai ter que sair em nome de Jesus. Aleluia. Você crê nisso? Aleluia, Jesus. O Senhor nos dá essa autoridade, meus irmãos, para nós expulsar, mas o que está impedindo de você usar essa autoridade? Se você se identifica como seguidor de Jesus, como servo do Senhor Jesus, o que está lhe impedindo de você usar essa autoridade que Ele te deu? O que está lhe impedindo, irmãos e ouvintes de casa, de você usar essa autoridade que Jesus te deu em meu nome, pôr a mão sobre os enfermos e serão curados? Em meu nome expulsarão o quê? Demônios! Mas enquanto nós ficarmos retraídos, dizendo, eu não posso, eu estou inseguro em usar essa autoridade, o inimigo está se aproveitando até mesmo de algum meio, alguma área da sua vida. E se você continuar aceitando isto, mesmo você dizendo que é crente, levará uma vida nesta situação, sendo oprimido, oprimida. Mas o sangue de Jesus tem poder e Ele quer resgatar sobre a sua vida esta coragem, esta força e essa autoridade que você tem e não usa. É bem verdade? Para eu falar de Jesus, eu tenho que conhecê-lo. Para eu testificar de Jesus, eu tenho que prová-lo. Para eu testificar da grandeza de Jesus, eu tenho que experimentar primeiro. Seria até uma hipocrisia da minha parte dizer que Jesus é bom, mas nunca provei a bondade dele. Seria uma hipocrisia da minha parte dizer, olha, Jesus cura e eu doente, nunca fui curado. Mas eu estou falando com vocês com propriedade, meus irmãos. Eu tenho provado a bondade do Senhor para com a minha vida e para com esta igreja.
Eu tenho provado da misericórdia do Senhor. Eu tenho provado do milagre da cura que me incomodava o meu corpo, essas enfermidades que me perturbavam. O Senhor me curou e hoje sou um milagre. Isto serve de ânimo para você exercitar a sua fé. Ora, o servo fica para sempre em casa. Ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, fique tranquilo, verdadeiramente sereis salvos, sereis livre. 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 Quem é livre aí, levante a mão. Se você responder e não levantar a mão, será que melhora? Quem é livre aí, faz barulho. Isso, glorifica Ele. Quais são os desafios dos nossos dias, meus irmãos? Convido vocês para uma breve leitura aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses capítulo 1 e o versículo 10, que nós vamos encerrar essa mensagem desta tarde com esta passagem. Vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Nos diz assim: e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. A pergunta que não cala é: o que te prende hoje? O que te impede de você conhecer o Senhor mais de perto? As amarras do diabo? A prostituição? A desesperança, o medo, o terror noturno, o pavor, o suicídio, a indiferença, a frieza espiritual, a incredulidade, a mentira, o engano, a insegurança, a confusão, o adultério. O que te prende? O que faz você se envergonhar quando está na presença do Senhor? Fala, poxa, eu não vou orar porque, olha, eu cometi este pecado. Eu nem vou dobrar meu joelho, porque, meu Deus, eu estou com a minha consciência pesada, porque eu pratiquei vários tipos de pecado e eu não tenho coragem de chegar diante de Deus. O pecado, irmãos, traz vergonha à pessoa quando se aproxima de Deus. O pecado traz na consciência do pecador que ele não merece, que ele não pode, que ele nem deve se arriscar e se ajoelhar e pedir misericórdia a Deus. O pecado, meus irmãos, veio para separar-nos da presença de Deus. E agora imagina você, um crente que se diz cheio do Espírito Santo, preso nas amarras do diabo e achando que está tudo bem. E o Senhor chama você para uma profunda reflexão, para você rever um pouquinho a sua vida. Você que deveria agora estar abrindo a boca, dando glória a Deus, agradecendo ao Senhor, mas o pecado está impedindo de você fazer isto. As suas práticas estão impedindo de você fazer isso, de prestar um culto a Deus, um sacrifício vivo, que é santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Não adianta ficar escondido, meus irmãos. Temos que levar a sério o que é o perdão do Senhor para com a nossa vida. Continua a voz do Senhor soando no coração. O que é que te prende? O que é que está prendendo você, que você não consegue sentir a presença do Senhor, chegar no auge da graça de Deus, na presença do Espírito Santo?
Você está se retraindo tanto, está se contendo tanto da presença de Deus, que deveria hoje glorificar o Senhor, mas parece uma estátua, não abre a boca, não glorifica, não exalta, não consegue se humilhar na presença dEle. Ó, pastor, se eu começar a dar glória a Deus, vou chamar de doido. Aqui você tem liberdade. Aqui na casa do Senhor somos uma igreja pentecostal. Você tem o direito de se abrir para Jesus e receber a porção divina dele para com a sua vida. Mas cadê aquele barulhão? Cadê aquele glória a Deus? Quando o povo glorificava, parecia uma chuva, aquela tempestade de chuva, aquele barulho. Cadê o barulho do povo pentecostal? Igreja, onde está o povo pentecostal? Onde está a igreja que faz barulho? Onde está a igreja que perturba o inimigo? Vocês estão notando, meus irmãos, que no passado você era mais barulhento, você dava mais glória a Deus, chegava na igreja com aquele sorrisão, meu Jesus, esse homem está feliz, essa mulher está alegre demais hoje. Agora nem sorriso dá mais, olha para a gente, fica até assustado, será que o irmão vai vir para cima de mim? Faz uma cara feia, vem para o meu lado, meu Jesus, tem misericórdia. A gente fica até meio cismado, estender a mão, falar, paz do Senhor, irmãos, ele nem tem coragem de responder. O que é que está faltando aí, meu irmão? O que é que está faltando aí na sua vida? Será que não é mais intimidade com Deus que está faltando, intimidade com Jesus? Irmão, quando a gente, irmão, está cheio da presença de Deus, nada faz a gente ficar triste, a alegria transborda em nosso coração, porque a verdade nos libertou. Já pensou, meus irmãos? A pessoa chega na igreja pela primeira vez, o irmão que está lá na porta para recepcionar, com a cara fechada. Coitado, se fosse eu, até chegar até me assustar, falar, meu Deus do céu, esse obreiro é bravo, meu Jesus, tem misericórdia. A gente vai lá para uma obreira, meu Senhor, olha como a irmã é brava, fechado, não olha para a gente. Meu Senhor, o que está acontecendo? Já foi o tempo que você escondia o seu rosto atrás de uma máscara. Agora muitos de vocês já estão sem a máscara. Mas nada impede você, irmão, expressar a alegria que Deus transmite na sua vida para outras pessoas. Isso é a prova da liberdade que temos em Cristo. Aleluias. O pecado atrapalha e atrapalha muito, meus irmãos. A gente passa a ser escravo do pecado, porque a pessoa acaba ficando ali dependente disto. Ele tem que pecar todo dia, ele tem que pecar voluntariamente para satisfazer por alguns minutos. Mas olha, meu irmão, a presença de Jesus, ela nos satisfaz por inteiro, por completo. Não precisa buscar prazeres passageiros para você preencher no vazio, porque não existe vazio no seu coração. A presença do Senhor tomou todo o seu coração. Tomou, não existe espaço. Não existe espaço. Estou me lembrando aqui, meu irmão, do testemunho de um pastor muito jovem. Nasceu na igreja, cresceu na igreja, eu já até contei aqui. Mas ele tinha algo que prendia no coração dele, algo que ele desejava. E ele se olhava e falou, sou muito jovem, sou um pastor jovem, filho de pastor, nasci na igreja. Mas eu tenho a vontade de ir numa balada. Eu tenho uma vontade de passar uma noitada.
E um dia esse irmão pegou e foi para uma balada, para um lugar que ele achava que ninguém o conhecia. E tinha muitas mulheres lá se apresentando no palco. Quando ele chegou ali no balcão daquele barzinho, dentro daquele salão lá da balada, uma moça reconheceu e foi ao encontro dele dizendo: "Ô pastor, tu veio aqui me buscar, eu estou aqui no mundo de pecado, e o Senhor está aqui para me resgatar." Ele ficou com a cara no chão, ficou sem graça. Ele teve que aproveitar, falando: "Não, vamos para a igreja, vamos voltar para a igreja que é melhor." Irmão, nada aí fora, meus irmãos, pode se comparar com o que Jesus está dando para a gente aqui. "Ah, pastor, pecar é bom." É bom, vai nessa. Depois não chora. As consequências virão, as dores virão. E o Senhor está dizendo: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Também ouvi o testemunho de um pastor também, meus irmãos. Nasceu num berço cristão, filho de pastor. E ele planejou uma viagem, dizendo: eu tenho aquela vontade, mas de beber todo tipo de bebida para me ficar mesmo embriagado. Mas eu não posso, porque minha igreja não permite. Não é que a igreja, a Bíblia diz isto: "Não embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo." E ele programou uma viagem bem distante da cidade dele, chegou, pegou um ônibus e 4 horas de viagem aproximadamente, teve uma parada e falou: "Aqui é o lugar ideal para eu cumprir o desejo da minha carne." Chegou lá e tomou vários tipos de bebida, e saiu de lá meio ébrio mesmo. E na hora de pagar, sabe o que o caixa disse? "Ô pastor, o senhor eu não vou cobrar do senhor porque o senhor é um pastor da igreja." Ele ficou tão assustado e disse: "Como que você sabe que eu sou pastor?" "É que a minha tia é da sua igreja, e nas férias que eu tirei na semana retrasada, ela me convidou para a sua igreja e você estava no púlpito pregando, e eu reconheci de cara que é o senhor." Então, não tem jeito de se esconder, meus irmãos. Não tem, irmão, olha, eu sei que estou falando com pessoas que estão planejando, talvez uma viagem, talvez uma escapadinha, para tentar aprontar umas e outras. Cuidado, que os olhos do Senhor estão sobre você, e não dá para se esconder dele. Está vendo, meus irmãos? Isso é para vocês saber o quanto Jesus tem dó da gente, o quanto Ele quer nós na presença dEle. A verdade é, meus irmãos, pessoas não conseguem se libertar do pecado, mas são prontos a exigir o melhor de Deus para as suas vidas. Eu acho que nessas condições nós não teríamos direito algum de chegar diante do Senhor e falar: "Senhor, eu quero do bom e do melhor, o Senhor tem que me dar." Mas quando o Senhor fala: "Mas você tem que conhecer a verdade, para que a verdade te liberte." A primeira coisa é a rejeição, falando: "Não quero, se for falar de Jesus eu não quero." Parece que a gente vê uma geração que está tentando formar ou criar um Deus que venha trazer ou satisfazer os seus desejos sem cobrar alguma coisa. E o Senhor deu a sua vida 100% para que a nossa vida fosse restaurada e fosse somente para Jesus, o nosso todo para Ele. Então não adianta, meu irmão, vai para onde for, se você é de Jesus, você será reconhecido. Você será reconhecido. Vai aonde for, por uma cidade, por um bairro, por um país que ninguém te conhece.
alguém vai olhar para você e falar: esse daí é crente, esse daí tem algo diferente dos demais. E eu glorifico a Deus por isso, meus irmãos. Eu glorifico a Deus, que pessoas vão olhar não pelo jeito que você está vestido, mas do que você tem na sua vida, que é o Espírito Santo no seu coração. Estamos aqui hoje em busca de milagres, em busca do sobrenatural de Deus. Mas eu quero finalizar essa mensagem, meus irmãos. De que maneira que você serve esse Deus? De que maneira? Você é servo de Deus pelo que Ele faz? Ou talvez você fez até um voto, falou: eu vou para a igreja, se Jesus me curar, ah, meu Deus, aí eu acredito. Ou você está dizendo: Senhor, eu sirvo ao Senhor independente do que o Senhor faz, mas eu, acima de tudo, eu sirvo ao Senhor pelo que o Senhor é na minha vida. Eu fico apoiado nesta segunda opção. Não temo a Deus pelo que Ele faz, mas temo a Deus pelo que Ele é. Sabe por quê? Eu já vou finalizar. Isso para todo ser humano, ser vivente que está nos ouvindo agora. Por que eu estou enfatizando isto? Sirva a Deus pelo que Ele é, e não somente pelo que Ele faz. Porque na vida cristã vai haver momento que você vai orar e não vai, aparentemente você não vai obter respostas. Vai acontecer em certos momentos você no jejum, na oração, congregando, e começar a chegar às adversidades da sua vida, e você vai começar a questionar para Deus, mas o Senhor está preparando tudo isso para ver o seu comportamento como seguidor e uma seguidora de Cristo. Só desta forma nós chegamos nisso daqui: eu sirvo a Ele pelo que o Senhor é na minha vida. Eu sou uma testemunha disso, meus irmãos. Muitos irmãos aqui são testemunhos que já passaram por essa experiência. Perderam o emprego, perderam a saúde, perderam um ente querido da família, de um familiar, mas a fé dele não abalou. A fé dele permaneceu. Batia na porta de emprego e as portas dizendo: não é uma vaga, para você não tem jeito, para você não tem como. Está passando pelo vale, está passando, olha, você está remando contra a correnteza, o vento está soprando contrário, e você está tendo dificuldade para remar, para avançar, mas fique tranquilo, que este vento vai cessar e você vai entender o agir e o atuar de Deus na sua vida. Tem irmão que começa a doer a cabeça e fala: eu vou deixar de Jesus. Quem te falou, meus irmãos, que seria fácil? A Bíblia diz: filhinho, neste mundo tereis aflições, mas vós vencereis, porque eu venci o mundo. Então vamos em frente. Agora, o que não dá para ficar, meu irmão, de braço cruzado. Aquilo que é para nós fazer, temos que fazer. E o que o Senhor pede de nós não é nada impossível, é o que está ao nosso alcance. Ponha isso, meu irmão. O Senhor Jesus jamais vai pedir algo que você não possa fazer. O Senhor conhece a sua capacidade, o Senhor conhece a sua fé, e Ele vai te dar segundo a sua fé. Não precisa nem pedir luta não, meu irmão. A luta vai vir sem pedir mesmo, mas vai vir de uma proporção que você possa enfrentá-lo. Mas que o Senhor possa te dar força e coragem para você conhecer esse verdadeiro Deus. Como disse meu irmão, pode tirar a Bíblia da nossa mão, mas não vai tirar a palavra do nosso coração. Quem tem a palavra escondida aí no seu coração, levanta a mão, dá glória a Deus.
Então aproveita, meus irmãos, aproveita isto, o conteúdo, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor continue trazendo esta palavra de libertação para a sua vida.